Olá, eu vim aqui para continuar os comentários sobre os livros lidos em 2020. E aí aqui nesse vídeo eu resolvi falar sobre algumas categorias que eu achava que não dava um vídeo todo, e aí juntando todas vai dar um vídeo, assim, talvez até um pouco mais longo do que os outros, mas vamos lá, agilizar. Vou começar com as biografias. Eu li essa daqui que se chama Triângulo Rosa, super indico. É o retrato, na verdade, se chama Homossexual no Campo de Concentração Nazista. E é bem isso, assim, a história do Rudolf Brazda, que aqui na época do livro ele já era bem velho, e ele vai retomar como foi a questão da perseguição nazista aos homossexuais. Ele, especialmente, que viveu em mais de um campo de concentração nazista, ele vai relatar essa história pra gente. E aí nós temos o livro Memórias da Xuxa, que é interessante, é legal, sim, ela não é a maior escritora do mundo, mas ela se propõe a generosamente contar algumas histórias pra gente, ela não se furta a contar as coisas mais polêmicas, como o livro, como a relação dela com o pai dela, tá tudo aqui. Nada de novo, assim, tudo, até os abusos que ela sofreu, ela já tinha falado isso em entrevistas e ela retrata aqui. Mas é interessante, assim, uma perspectiva nova, ouvir isso de um outro lugar, né, que é o escrito, e tem umas fotos, enfim, é legal, assim, é um livro interessante para quem gosta dela e até para quem não gosta conhecer um pouco. E aí eu tenho uma biografia do Stieg Larsson, que se chama A Verdadeira História do Criador da Trilogia Millennium, mas assim, não recomendo para quem está buscando conhecer a vida do autor. Ele é o escritor da trilogia Millennium, né, dos Homens que Não Amavam as Mulheres, e esse ano eu li o último dos três, e por isso eu fui atrás da biografia, mas honestamente não tem tantos dados biográficos do autor, que fala muito mais do contexto político em que ele viveu. Ele foi um ativista político e ele morreu muito cedo, ele morreu com 50 anos, algo assim, de ataque cardíaco, assim que entregou a trilogia. Com pouco tempo que ele entregou a trilogia e ele sabia que seria algo assim que renderia muitos frutos, ele faleceu. E aí aqui eu tenho uma biografia do Freud, escrita pelo Ernest Jones. Na verdade, isso aqui é um compilado da biografia dele, que a biografia dele acho que tem uns 4 volumes, e aqui existe esse compilado, assim, parece que enxugaram e tiraram o excesso e deixaram só o que achavam realmente interessante da história dele, da biografia do Freud e da história do movimento psicanalítico. É muito interessante essa biografia, vale muito a pena. E para complementar essa leitura, eu li as cartas de Freud à sua filha, correspondências de viagem. Na verdade, não são cartas do Freud para Ana Freud, como faz supor que pela capa e pelo título. São cartas do Freud para a mãe da Ana Freud, né, para Marta, esposa do Freud, e poucas são para Ana Freud, mas, assim, como uma fonte documental de viagem do Freud é muito interessante, assim, porque eu li a biografia e aí, ele está em Roma, e aí eu acompanhava aqui as cartas dele para casa, e isso era interessante. E aí, por fim, em relação ao Freud, eu tenho esse Caro Dr. Freud, Respostas do século XXI a uma carta sobre homossexualidade. Então, Freud escreve uma carta em resposta a uma mãe que solicita cura para o filho homossexual, se colocando contrário à patologização da homossexualidade, e essa carta é retomada, e aí alguns autores escrevem no sentido de responder a essa carta da mãe americana, e mesmo a carta do Freud. Então, há uma ficcionalização de cartas que são enviadas para o Freud enquanto vivo, enquanto morto, como alguém que era amigo do Freud, que não era, enfim. Mas é um trabalho interessante. Existem alguns trabalhos interessantes aqui dentro que fazem até um resgate das teorias sobre a homossexualidade em Freud, né, na teoria freudiana. E aí, por fim, eu tenho aqui a biografia do Leonardo DiCaprio. Na verdade, não é uma biografia propriamente, é mais como se fosse uma revista, né, com dados biográficos do autor e do ator, e tem assim as fotos dele, e assim, ela é antiga, então não abarca um bom período da filmografia atual dele, mas é bem interessante você acompanhar um pouco os bastidores de Titanic e de filmes que ele fez antes do Titanic e antes da fama propriamente dito, né, embora ele basicamente tenha sido famoso desde sempre. E aí, por fim, em relação às biografias, eu li esse livro que se chama Heróis e Exílios, ícones gays através dos tempos, que são personalidades gays através da história, que sofreram perseguição, ou foram exiladas, ou mesmo mortas, por conta da homossexualidade. Então esse livro, apesar de trazer o Oscar Wilde aqui na capa, é só um exemplo, ele vai retratar várias personalidades, mas a parte do Oscar Wilde é bem interessante. E aí eu tenho esse livro do Alain de Botton sobre os escritos do Proust,
O livro se chama Como Proust Pode Mudar a Sua Vida. Embora pareça algo bem autoajuda, não tem nada a ver, vai falar sobre a obra do Proust e alguns dados biográficos também, o que eu achei bastante interessante, porque eu estava finalizando o Em Busca do Tempo Perdido, né? Estava lendo o último volume. E aí, assim que eu terminei, eu corri para ler esse texto. E agora eu vou comentar os clássicos. Eu li basicamente 2 teatros esse ano, que foi a continuação do Harry Potter, que é uma droga, e Romeu e Julieta, que apesar de ser uma história muito clássica e que todo mundo conhece, eu nunca tinha lido e achei surpreendente, assim, não era o que eu esperava, tem humor, enfim, é um texto diferente daquela coisa cânone que você imagina e tal. Eu achei bem interessante. E aí, o livro que pra mim, assim, vai ser um xodó pro resto da vida, que eu amei muito e que, sem dúvidas, é uma das melhores leituras de 2020 e uma das melhores leituras da vida, David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, ele é imenso, mas ele é super agradável. E você não tem vontade de que ele acabe nunca, porque ele é muito maravilhoso. Vale muito a pena. E aí, eu li A Hora da Estrela, da Clarice, nessa edição perfeita. Gente, essa edição é muito linda. Estou falando do material mesmo do livro. Além do texto ser maravilhoso, essa edição do livro da Clarice está incrível. E aí eu li esse daqui, que são alguns artigos sobre o filme e sobre a Clarice, sobre A Hora da Estrela. Aqui é o DVD, veio o DVD com o filme, mas vem esses artigos também, né? E aí eu li para complementar a leitura do livro propriamente da Clarice, embora embora venha com textos de apoio aqui, que também são muito bons. Aí eu li também A Cor Púrpura, da Alice Walker, que virou filme, que o filme também é muito bom, mas o livro é incrível, vale muito a pena conferir o livro. O Imoralista, do André Gide, que eu sempre quis ler alguma coisa dele, e eu li esse para um grupo de leitura. Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. São 2 volumes, eu li o primeiro, confesso que eu não morri por esse livro, e eu tenho até medo de falar isso, porque todo mundo ama muito, e eu não amei. Texto, não tem como negar que é um texto muito bom, mas ele não me fisgou como eu esperava que ele me fisgaria, ou como ele fisga as pessoas, pelo menos as pessoas costumam comentar. Jane Eyre, um escrito pela Charlotte Brontë, outro livro assim que entrou para mim como um dos meus favoritos do ano, que também é bem grandinho, e que eu li, assim, maravilhado, porque era um texto muito prazeroso, era uma história que envolvia mistério, e aí você, enfim, vai se deixando levar e vai lendo, quando você vê, acabou. Assim também foi um pouco O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Muito bom, assim, texto muito bem escrito, ele tem um quê de clássico, assim, de uma escrita mais clássica e que às vezes tem uma certa dificuldade, assim, de você ler com fluidez, mas a história é muito boa, e aí vale muito a pena você se esforçar um pouquinho para avançar no texto, mas assim, ele flui, não, o fato de ele ser um pouco mais bem escrito não diminui. Aí, HQ, eu tô pegando aqui o papelzinho com a colinha, eu só li 2 esse ano. Uma eu vou comentar, que tá na seção de poesia, e a outra foi O Gosto do Cloro, do Bastien Viver, que eu gostei muito, bem legal, não tenho a capa para mostrar aqui. E esqueci de comentar aqui na parte das biografias, que eu também, e aí eu li pelo Kindle. Tem A Verdadeira História do Caso Evandro, do Diógenes Caetano dos Santos Filho, que é contando a história do caso Evandro, a partir da perspectiva do tio dele, que está bastante envolvido com a trama, que até hoje, assim, não sei se vocês conhecem essa história, mas vale a pena conferir o podcast do Projeto Humanos. O caso Evandro é incrível, incrível, e eu li esse livro por conta desse projeto, desse podcast. É um podcast. E aí, continuando, eu vou aqui para a seção de crônicas e contos. Pequei horrivelmente, assim. Eu percebi que eu só tinha lido esse livro de crônica, que foi incrível, assim. Foi um dos melhores livros do ano também. Eu adoro esse livro, eu sempre recomendo ele. Que se chama E no Princípio Ela Veio, do Bruno de Castro, que é um autor cearense, um amigo com quem fiz uma live, que está salvo aqui no meu Instagram. E aí eu li esse livro de contos que eu adorei, do Guy de Maupassant, Uma Aventura Parisiense e Outros Contos de Amor. Eu adorei, li agora no final do ano, super recomendo. E aí, para finalizar o ano, eu li esse que foi o último livro que eu vou ler esse ano, porque deu 100, e os próximos livros que eu tenho para ler são muito grandes, eu não termino até o final do ano, e tá aqui, se chama Conversas com Quem Gosta de Ensinar, do Rubem Alves, que é um autor que eu amo de paixão desde sempre.
Fazia muito tempo que eu não lia nada dele e eu resolvi incluir agora no final do ano para ter lido mais crônicas. E de fato eu pequei, e próximo ano eu vou colocar mais crônicas na minha rotina de leituras. E aí, poesia. Poesia até que eu li razoavelmente bem. Teve do Manuel Bandeira, que eu comentei, que eu li a obra toda do Manuel Bandeira, e as músicas do Roberto Carlos, que eu lia como poesia, que não serviu muito. Mas enfim, aqui nós temos Mar Original, que também foi um dos últimos livros que eu li esse ano, do Thales Azigon. Também, ele é super fininho, eu li tipo assim 2 vezes corridas e não deu meia hora. Ele é bem rápido, são poesias bem curtas, mas ele é bem legal. Aí, A Cidade, do Mailson Furtado, que foi um livro que eu adorei. Ele é um livro premiado e merecido. Ele ganhou o Prêmio Jabuti 2018 de livro do ano. E eu adorei, ele realmente é muito bom. Eu tenho para todos esses livros eu tenho um post aqui no Instagram. E aí eu li também, agora no final do ano, 5 Inscrições da Mortalidade. E aí são 5 autores, né? O Alain Mendonça, o Bruno Paulino, o Décio Brauna, o Mailson Furtado, que é o mesmo de A Cidade, e Renato Pessoa. A capa é linda e o livro é ótimo. Assim, os autores são muito bons, são autores contemporâneos, é uma poesia também mais curta, cheia de referências, muito legal. Mas no começo da quarentena, eu li esse que se chama Mutações, o Jardim da Vida, que mais do que ser um livro de poesia, ele é um livro de fotografia. Mas em cada fotografia tem um poeminha que serve como legenda para fotografia. Muito legal, esse livro é ótimo, as fotografias são imitando, são plantas imitando bichos, galhos imitando, enfim. Ele é bem interessante. E por fim, em poesia eu li essa HQ que é sobre Fernando Pessoa, então ele traz uma poesia de alguns heterônimos do Fernando Pessoa, de forma ilustrada, traz o textinho, mas ele também ilustra e é bem interessante. Eu também adorei essa HQ. Se chama Fernando Pessoa e Outras Pessoas. O autor seria Guazelli e o roteirista seria Davi Fazzolari. Não sei pronunciar, mas é isso. É da Saraiva. Muito legal. E aí, por fim, para finalizar, eu vou comentar aqui os livros infantis que eu não tenho aqui comigo, que seriam A Parte Que Falta, do Shel Silverstein, que é aquele vídeo que a Jojo comentou e, enfim, voltou a ser bastante falado, e A Parte Que Falta enquanto Grande O. Não sei se é Grande O, Grande Zero, Grande Buraco, não sei. Que é do mesmo autor, que é uma continuação. Aí As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Hugo Mãe, e Amoras, do Emicida. Esses são basicamente livros que se propõem a ser infantis, mas não são infantis, né? Assim, tem uma poesia ali que o adulto lendo, ele vai perceber o texto de uma outra forma que a criança. E aí aqui são outros livros, mas são livros mais aleatórios. Como, por exemplo, esse da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Eu não consegui enquadrar ele nos teóricos, mas também não consegui enquadrar ele em muitos lugares, embora ele seja um texto teórico. Né? É realmente um pequeno manual antirracista, como ele se propõe a ser. Aí eu li esse guia de episódios de Friends, eu ia assistindo Friends e comentando, caiu os cards aqui. Eu ia vendo o episódio e lendo, porque tem curiosidades, tem dados técnicos sobre o episódio e tudo, mas não pretendo ir atrás dos outros. Eu sei que tem mais 2, se eu não me engano, e eu não pretendo. Não é bom, assim, tem dados errados aqui. Eu acabei de ver o episódio que ele dizia uma coisa, o personagem fez tal coisa, e foi outro personagem. Então, não achei legal. Não valeu a pena. E aí, esses 2 livrinhos, o Troche, eu não sei se fala assim, Troche, ele é um cartunista, ele é argentino, não, ele é uruguaio. E ele tem um Instagram, vale a pena você seguir ele. E são imagens, eu vou abrir aqui. São imagens bastante poéticas e sucintas, porém às vezes bem profundas. É muito legal o traço dele. Assim, tem um sombreado muito massa. E tem umas ideias que vão se repetindo assim, ao longo dos desenhos que são muito boas também. Esse se chama Bagagem e esse se chama Desenhos Invisíveis. Ganhei os 2 juntos. Não posso nem dizer que li, porque não tem texto, mas você vai admirando as imagens e tem muita reflexão. E por fim, e aí para finalizar mesmo, eu tenho 2 livros em línguas, assim, tipo um em inglês e um em espanhol. O espanhol é o El Fin de la Cultura de la Victoria.
Estados Unidos, a la Guerra Fria e El desencanto de una generación, do Tom Engelhard, não sei falar isso, não sei se dá pra ver aqui, que é o nome dele. Eu ganhei esse livro e, na verdade, ele não é escrito em espanhol, ele é em inglês, foi traduzido para o espanhol e eu tô lendo a tradução. Mas o livro é lindo, ó, que é a capa, e ele é muito interessante e eu fiz mesmo como uma forma de praticar o idioma, e nesse sentido foi bem legal, porque não é um texto infantilizado, pelo contrário, são teses bastante complexas, que muitas vezes eu lia e avançava na leitura, embora não necessariamente eu estivesse absorvendo o texto. Assim, eu acabei não conseguindo absorver 100% o texto, porque ele é em espanhol e aí tem essa dificuldade de você entender a língua e tentar entender o texto. E esse livro aqui, da Branca de Neve e os Sete Anões, não tem só a história da Branca de Neve e os Sete Anões, tem muita coisa relacionada com o filme. Ele veio num box especial sobre o Blu-ray, o lançamento do Blu-ray, e ele é o primeiro filme de animação da Disney. Enfim, o livro, a história é bastante conhecida, mas o livro traz algumas curiosidades sobre o filme. E aí, ele é todo em inglês, e eu achei interessante porque foi o primeiro livro em inglês que eu li, assim, que eu me propus a ler, e eu consegui, e foi um desafio literário que eu consegui vencer. E aí, por fim, mesmo, eu tenho Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que eu li no Kindle, e ele passou muito tempo gratuito na Amazon, e eu apostaria que ele ainda está. E ele é um texto bastante interessante, porque ele vai falar a partir da perspectiva de uma pessoa com raízes índias. Então, ele é índio, né? Filho de índios, ele viveu em uma comunidade, mas ele saiu para estudar, mas ele tem uma ligação ainda com o espaço onde ele cresceu e tudo mais. Então, ele faz uma proposta de desafiar a gente a pensar, a refletir um pouco sobre questões que talvez a gente não pensasse se ele não estivesse propondo, né? Assim, como enfrentar, por exemplo, um momento como esse da pandemia para uma população indígena é mais complexo e é diferente, é uma perspectiva bastante diferente. E faz com que a gente pense no outro, e isso é muito interessante. E aqui eu finalizo, eu acho que foram todos esses livros, acho que eu não esqueci nenhum, e até um próximo vídeo, e compartilhem comigo as leituras de vocês também aí nos comentários. Valeu, até a próxima.